Boa noite para os irmãos. Boa noite. A paz de Deus esteja com a vida de cada um. Estou muito grato a Deus pela oportunidade que o Senhor me providenciou nesta noite de poder compartilhar com os irmãos esse momento tão especial para nossas vidas, para estarmos na presença do Senhor, se alegrando e sendo edificados pelo poder de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor que me concedeu essa oportunidade. Muito obrigado, pastor. Como sempre venho dizendo ao Senhor, essas oportunidades, o Senhor tem me dado, tem me ajudado muito na minha caminhada, me ajudado muito no ministério. Deus abençoe a tua vida, pastor. Também glorifico a Deus pela vida de minha esposa, que hoje pôde estar me acompanhando. Muito obrigado. Bom, gostaria de compartilhar com os irmãos o Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 35. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os irmãos possam repetir comigo no 3. 1, 2, 3. Jesus chorou. Os irmãos, incluem a cabeça e vamos fazer uma oração e apresentem nas mãos do Senhor para que o Senhor possa rezar. Pai amado, em nome de Jesus te adoramos e nos glorificamos, Pai, pela tua presença que é notória em nosso meio, Senhor. Pois aqui já choramos, Senhor, já sentimos a tua glória manifestada em nosso meio. Meu Pai amado, este momento é um momento esperado, a qual iremos, Senhor, teu povo irá ouvir a palavra que mudará a vida deles, Senhor, nesta noite. Que o Senhor possa usar a minha vida de uma maneira tal, ó Pai, pois eu entrego, Senhor, todo o meu ser a Ti, para que o Teu Espírito, Senhor, fale por intermédio de minha vida ao coração dos Teus filhos aqui estão. Abre, Senhor, os corações, Senhor, para receber esta palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, é o que eu vos peço e te agradeço. Amém. Aleluia. João 11:35. Os irmãos podem se assentar, por favor. Este versículo de João 11:35 é um versículo a qual o escritor deixou ele isolado para que chamasse a nossa atenção, pois há uma revelação profunda nesse pequeno versículo ao qual o Senhor me trouxe aqui para ministrar a vocês. Muitas das vezes, quando nós estudamos a Bíblia, alguns leitores da Bíblia atropelam alguns versículos, atropelam algumas palavras e não dão crédito a algumas coisas que estão na Bíblia. Mas devemos estudar a Bíblia minuciosamente, cada palavra, cada letra, para que possamos compreender o que aquilo quer trazer para nossas vidas, tanto para a nossa vida material quanto para a nossa vida espiritual. É muito importante que quando estudamos este livro, venhamos dedicar uma atenção especial a ele, principalmente quando se fala de Jesus Cristo. Todo texto que se fala de Jesus, preste muita atenção, redobre a sua atenção quando você for ler, porque Jesus é Deus nessa terra, foi Deus nessa terra, e quando analisamos os passos de Jesus, podemos compreender um pouco mais da personalidade do Criador, do nosso Rei, do nosso Pai, do nosso Senhor. É muito importante quando analisamos a vida de Jesus, porque assim conhecemos um pouco mais o nosso Deus. Aleluia. Para que nós possamos compreender esta mensagem, eu quero entrar numa introdução no capítulo completo de João, capítulo 11. Quando olhamos para o capítulo 11 de João, a primeira coisa que vem na nossa mente é o milagre que Jesus operou na vida de Lázaro, em ressuscitar um morto de 4 dias em estado de putrefação. É a primeira coisa que vem na nossa mente nesse versículo. Quando analisamos aqui e estudamos esse versículo, vemos a glória do Senhor manifestada de uma maneira tal, a qual o Senhor proporcionou que ocorresse essa situação com a família de Lázaro e com a vida de Lázaro, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Quando olhamos para Marta e Maria, lá no capítulo, nos primeiros versículos deste capítulo, vemos Marta e Maria preocupadas com Lázaro que estava adoecendo.
E a cada momento que passava, Lázaro piorava. Então somente naquele momento ali, elas enviaram uma mensagem de Jesus Cristo através de um homem, dizendo para Jesus que o amigo dele, Lázaro, estava muito enfermo. E quando Jesus recebeu essa mensagem, Jesus disse para elas, para que o mensageiro dissesse a elas, que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte de Lázaro, mas sim para a vida, para que o Filho do Homem fosse por ela glorificado. E assim aquele homem entregou aquela mensagem a Marta e Maria. E Marta e Maria recebendo uma mensagem de Jesus Cristo, assim como nós, que se recebêssemos uma mensagem como essa, ficaríamos confortáveis. Pois se o próprio Senhor Jesus falou que aquela enfermidade não seria para a morte, nós ficaríamos mais confortáveis. E foi isso que aconteceu. Eu creio, a Bíblia não disse, mas eu posso aqui ilustrar, que Marta e Maria, eu acredito que ao receber essa mensagem ficaram mais despreocupadas. Já não deram mais aqueles remédios que estavam dando para Lázaro, achando que Lázaro iria melhorar. Porém foi o contrário. A cada instante que passava, Lázaro foi piorando, piorando e piorando, até o ponto em que Lázaro morreu. Eu imagino, meus amados, Marta e Maria em desespero. Poxa, o Senhor falou que essa enfermidade não seria para a morte, e Lázaro morreu. Eu creio, meus amados, que Marta e Maria, naquele momento, não só ela, mas as outras pessoas que estavam com ela, os amigos de Lázaro, se sentiam enganados por Jesus Cristo. Alguns se sentiam achando que Jesus havia mentido para eles, ou achando que Jesus havia se enganado a respeito do que havia falado. Porque Jesus deixou bem claro que aquilo não seria para a morte, sim para a vida. Mas eles não poderiam, não conseguiram ver e imaginar o que o Senhor poderia fazer, o poder que o Senhor tinha. Meus amados irmãos, Marta e Maria não eram qualquer pessoas, elas eram discípulas e seguidoras de Jesus Cristo. Elas viram Jesus Cristo curar leprosos, elas viram Jesus Cristo curar enfermos, cegos, aleijados. Elas viram e ouviram falar que Jesus Cristo andou sobre as águas. Elas acreditavam que Jesus Cristo era o Messias. Mas quando aquela situação sobreveio à vida delas, elas não puderam acreditar no milagre que o Senhor poderia fazer com elas. O que eu aprendo com isso que quero passar para os irmãos, que quando acontece uma provação nas nossas vidas, ou quando estamos passando por circunstâncias difíceis, é difícil de acreditar o que o Senhor pode fazer conosco. É fácil de nós chegarmos e aconselharmos um irmão que está passando por uma prova, é fácil. Mas quando acontece conosco, não temos a capacidade, a força para acreditar no que o Senhor pode fazer. Ficamos cegos espiritualmente. Mas é isso que eu quero vir pregar esta noite aqui, para explicar o porquê que isso acontece com nossas vidas. Isso não provém simplesmente porque você não estuda a Bíblia, porque você não está nem com Jesus Cristo. Isso acontece pela nossa natureza humana. Isso é natural de um homem, isso é natural de uma mulher, isso é natural do ser humano. Nós somos falhos. É isso que o Senhor me trouxe para pregar aqui hoje, para explicar a nossa natureza humana, para explicar a vocês o quanto o Senhor conhece o teu coração. E através deste versículo e deste capítulo, o Senhor pode me mostrar isso. Continuando ali aquele momento que estavam ali sepultando Lázaro, eu acredito que eles, enquanto levavam o Lázaro até aquela cova, aquele povo em prantos, em choro, desesperados, desapontados com o que havia acontecido, até enterrar, até colocarem Lázaro naquela cova, trancam a cova com aquela pedra e voltam para casa chorar. Eles ficam no momento de pranto, de luto, de dor e choro. Após 4 dias que Lázaro havia morrido, aí o Senhor apareceu. Quero abrir aqui um parênteses, meus amados. Quando eu estava sentado ali, eu pedi ao Senhor uma confirmação da mensagem que eu ia pregar. Enquanto a irmã estava louvando, o Senhor confirmou para mim a mensagem que eu ia pregar. Enquanto a irmã estava ministrando, o Senhor confirmou para mim a mensagem que eu ia pregar. Porque quando ela falou que Deus age no tempo dele, Deus age no tempo dele. Porque analisamos esta passagem, meus amados, quando o Senhor, Ele esperou 4 dias para chegar naquela família, para chegar naquele lugar. 4 dias. Para a nossa mente humana, para a nossa mente frágil, fraca, é difícil de acreditarmos no que o Senhor poderia fazer.
Mas eu quero dizer para você, meu amado, se a prova que você está passando para você é impossível, o Senhor age além de tua compreensão. A nossa mente humana e fraca não é capaz de chegar proximamente de Jesus Cristo. Não tente entender o agir de Deus na tua vida. Aceite. Você nunca poderá compreender o que Deus está fazendo. Você vai compreender depois que Ele fizer. Porque Deus, Ele age além do sobrenatural, além da mente humana. Deus, Ele é Deus. É por isso que Ele é Deus. Meus amados, então Jesus chegou ali naquele lugar. E Ele não chegou tarde, não chegou antecipado, chegou na hora que tinha que chegar. Eu não acredito quando dizem naquele ditado, Deus tarda, mas não falha. Para mim isso é mentira. Deus não tarda e nunca vai falhar. Deus chega na hora certa, na hora que vai chegar, Ele chega. Ele é Deus, Ele sabe o momento certo de agir. Por mais que para nós pareça impossível, por mais que para nós pareça que irá nos prejudicar, é em vão nós pensarmos isso. Porque se o Senhor está prolongando aquilo dali, é para que a glória e para a bênção na tua vida seja maior ainda do que você espera. Apenas aceite a situação que você está passando. Claro que você tem que estar e esperar no Senhor, não esperar do Senhor. Esperar no Senhor é esperar em oração, é esperar em consagração, é esperar em santidade na presença dEle. Aí sim, meu amado, se concretiza o que Deus fala. Aqueles que o amam, o Senhor irá fazer as grandes obras através daqueles que os amam. Meus amados, se você acredita em Deus, se você está firme em Deus, não tem o que você temer. O Senhor irá fazer na tua vida aquilo que você está precisando. O Senhor irá realizar esta obra. Aleluia. E foi assim, mas elas não puderam acreditar no que o Senhor poderia fazer. Elas não conseguiram acreditar, porque elas estavam ali com a mente conturbada com a situação, elas estavam cegas espiritualmente, aquele povo não poderia imaginar, e estavam ali todos em prantos, e Jesus pede para que levem ele até a cova. Enquanto vão levando Jesus até a cova, aquele povo em choro, e Jesus começa a analisar. Quando chegam naquela cova, meus amados, Jesus vê aquela situação. Lázaro, seu amigo morto, amigo de Lázaro, amigo de Jesus estava morto, Lázaro. E Jesus vê Marta e Maria, pessoas que eram para acreditar no milagre que ele ia fazer, pessoas que viram ele ressuscitar morto, mas não puderam acreditar que ele iria fazer aquele milagre. Por muitas vezes, meu amado, eu já vi pessoas pregarem este versículo e dizendo que Jesus chorou pela incredulidade do povo. Eu já vi pessoas dizerem que Jesus chorou pela tristeza de ver seu amigo morto. Mas o que eu aprendi, não aprendi em escola bíblica, não aprendi em teologia, não aprendi em livro, eu aprendi através do Espírito Santo. Que quando Jesus chorou e ver aquela situação, Jesus, ele pôde contemplar e ver o sofrimento que nós passamos pela nossa natureza humana. Deus pôde compreender o sofrimento que nós passamos. Deus compreende o nosso coração. Deus, ele viu Lázaro morto. Deus, ele viu aquele povo chorando ali, que poderia acreditar. Ele se sentiu tão comovido em ver a nossa fragilidade, a qual ele chegou ao ponto de chorar, meus amados. Você consegue imaginar Jesus chorando por causa de você? Jesus chorando por você estar sofrendo ali? Jesus chorou. Meus amados, há uma profundidade nesta palavra. Há uma profundidade a qual o Senhor veio falando isso, veio no meu coração ultimamente, transformando o meu modo de pensar. E eu venho pregando, às vezes, esta mensagem é uma mensagem que eu amo pregar para as pessoas que estão ao meu lado. O amor de Jesus Cristo, o quanto Jesus conhece o nosso coração, o quanto Jesus conhece a nossa alma. Meus amados, se olharmos para aquela passagem em João capítulo 8, e versículos 7 a 11, a qual Jesus Cristo ele se depara com uma mulher adúltera, que diz assim a passagem: como insistiram na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, se retiraram um a um, começando pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Meus amados, parem para analisar. Uma mulher adúltera, segundo a lei de Moisés, a lei mosaica, essa mulher deveria morrer. Ela deveria ser morta, mas juntamente com o homem que ela adulterou, os dois deveriam ser mortos. Mas Jesus ali, sabiamente, conhecendo o coração de cada um, ele viu que aquelas pessoas, quando trouxeram aquela mulher, eles não trouxeram ela com a intenção de matá-la, mas sim com a intenção de que se Jesus Cristo indicasse a matá-la, Jesus Cristo seria preso pelos romanos, porque ele ia estar transgredindo a lei romana, e Jesus perderia muitos discípulos, e ali os fariseus acabariam com Jesus Cristo. Mas ali estava o nosso Deus, e ele pôde ver naqueles corações a falsidade, e ele entendeu que a situação não estava muito bem. Então somente Jesus Cristo sabiamente disse essas palavras: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aqueles homens se sentiram sem chão, viram que foram pegos por Jesus e não tinham o que fazer, simplesmente tiveram que jogar suas pedras e ir embora. E Jesus ali chega para aquela mulher com amor e aquela mansidão, e vê no coração dela, meus amados, no rosto dela, um rosto de tristeza, um rosto de angústia, um rosto de arrependimento. Jesus vê no coração dela a sinceridade de se arrepender, e por isso Jesus Cristo diz para ela que não a condenava, para que ela seguisse em paz e não no caminho que estava. Meus amados, nós podemos olhar para o coração do próximo, nós podemos olhar para o coração de cada um e entender o que se passa no coração dos irmãos, mas não podemos. Nós não somos Jesus Cristo para olhar no coração do teu irmão, para entender aquela situação que aquela irmãzinha está passando, ou que aquele irmão está passando. Quem sabe muitas das vezes você vem para o culto e vê aquele irmão lá frio, e você às vezes julga ele, dizendo: nossa, aquele irmão não dá um glória, aquele irmão não faz isso, não faz aquilo. Mas você muitas das vezes não chega nem para perguntar o que está acontecendo, e nem se pergunta, e nem se preocupa em interceder por aquela alma. Meus amados, não adianta nós queremos julgar, não adianta nós queremos apontar. Se tem um direito que a igreja não tem, é de julgar. Quem tem o direito de julgar são os pastores, os líderes, os anjos da igreja. Esses têm os direitos de julgar, mas nós não temos o direito de julgar. Nós não conhecemos o coração daquele irmão. Então somente, meu amado, se você entrou aqui numa situação como desta mulher, se sentindo acusado por Satanás e por aquelas pessoas ao teu redor, se sentindo ao ponto das pessoas tentarem te matar, ou até mesmo você se afastar da presença de Deus, a tua vida espiritual morrer. Se você se sente numa frieza espiritual ao ponto de chegar no culto e não conseguir derramar uma lágrima, ao ponto de chegar na presença de Deus e não sentir a presença dele, meu amado, eu quero dizer para você que Jesus conhece o teu coração. O que ele quer de você é uma sinceridade de arrependimento, para que ele possa entrar no teu coração e purificar e tirar toda esta amargura, tirar todo este mal, meus amados. Porque esta mulher que se arrependeu neste momento aqui com Jesus Cristo, ela se tornou uma seguidora de Jesus, que até o momento que Jesus estava na cruz, ela estava lá aos pés de Jesus chorando. Esta mulher se tornou uma seguidora. Pois muitas das vezes não vale a pena nós julgarmos e apontar os dedos. Isso aí ajudará as pessoas somente a perecer mais ainda. Se você vê aquele irmãozinho em pecado, não adianta você querer julgá-lo e desprezá-lo. Ajude-o, interceda por ele, dê o seu ombro para ele apoiar e escorar em você, para que ele possa caminhar contigo. Do que adianta você empurrar aquela pessoa que já está na beira do precipício? Nós enfrentamos uma situação, eu e minha esposa, na nossa família, na qual um homem, ele cometeu uma poligamia, que ele tinha uma família e queria casar com uma prima nossa. Muitas das vezes nós pensamos: poxa, como pode esse cara, conviver na minha casa, ele fazer uma coisa dessa? No meu coração eu senti ira dele. Eu senti ira dele ao ponto de desprezar ele, ao ponto de nem olhar para a cara dele. Mas Jesus Cristo e o Espírito Santo falou no meu coração que eu estava errado. Então, meus amados, eu fui lá, intercedi por ele, abracei aquele homem e estou ajudando ele. Ele está lá firme na igreja hoje.
Quem sabe se eu tivesse empurrado ele, se eu tivesse lá apontado o dedo na cara dele, falado um monte para ele, dizendo que ele estava errado, que o que ele fez não tinha vergonha na cara, quem sabe aquele cara nem estaria hoje na presença de Deus. Mas quando agimos de maneira diferente, como Jesus Cristo agiu, com amor e mansidão, meus amados, nós conseguimos muitas vezes restaurar almas que estão em nosso meio. Porque às vezes queremos tirar almas do mundo, mas e as almas que estão na nossa igreja, que estão ao teu lado, que está perecendo, necessitando da tua ajuda, necessitando de uma palavra tua de consolo? Quem sabe até mesmo você está assim. Meu amado, não deixe que o inimigo acuse na tua mente que você não é digno de estar na presença dele. Não deixe o inimigo colocar na tua mente que você não é digno de receber o perdão dele. Todos nós somos dignos de receber o perdão de Jesus Cristo. Aleluia. Porque eu conheço um Senhor, Jesus Cristo, que deixou todo o seu esplendor, deixou toda a sua glória para ser moído na cruz do Calvário pelas nossas vidas e por amor a nós. Meu amado, Jesus Cristo ama a tua alma. Jesus Cristo ama a tua vida. Não pense que porque você está nessa situação aí, que Jesus vira a cara para você e fica de braços cruzados para você. Não pense isso. Jesus Cristo, Ele move o céu e a terra por uma alma. Nós, muitas das vezes, não temos noção do preço que vale uma alma. Você não tem noção do preço que vale a tua alma para Deus. Deus move os céus e a terra pela tua alma. Não desista, não entregue, não deixe com que as coisas mundanas ou as palavras das pessoas entrem na tua mente e te faça parar e desistir da presença do Senhor. Seja corajoso, seja corajosa. Confesse o teu pecado, se arrependa dos pés do Senhor, pois aqueles que se arrependem serão exaltados. Aqueles que sumiram serão exaltados. O Senhor exalta. Não tem um prazer maior do que se você cometer um erro, às vezes blasfemar contra alguém, se ofender aquela pessoa, você ir lá e se arrepender para ela. Por mais que ela não aceite o teu perdão, mas eu creio, meu amado, que o Senhor olha para ti e fica muito feliz pela tua atitude. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, muitas das vezes, meus amados, devemos fazer aquilo que agrada a Deus. E se muitas vezes sentimos fracos, quer dizer que estamos realmente desagradando a Deus em alguma coisa. E quando o agradamos, consequentemente, a força do Espírito Santo desce sobre nós. Então, somente, meu amado, eu não acredito num Deus que possa ficar de braços cruzados para alguém. Eu não acredito em um Deus que possa ver você aí nessa situação fraquinha, muitas das vezes aí no banco aí, entristecido, sem saber para onde ir. Eu não creio que Jesus Cristo fique olhando de longe, pensando, poxa, o que ele vai fazer agora? Vamos ver o que é a atitude dele. Jamais. Jesus trabalha em teu favor, queira você ou não. Jesus trabalha em teu favor. Jesus trabalha em favor do pecador afora também. Jesus trabalha em favor daquele que está desviado. Jesus trabalhou na minha vida quando eu estava no mundo, perdido nas drogas e no crime. Meus amados, por muitas das vezes eu nasci sem Deus na minha vida. Minha família era incrédula, eu não conheci Deus. Fui conhecer Deus já na minha adolescência pela dor, numa situação em que eu já não tinha mais esperança. E o Senhor me abraçou. Meus amados, você não sabe, você não tem ideia do que é você passar e virar a noite com droga na cabeça, correndo atrás das coisas erradas, meus amados. Ser humilhado pela tua família ao ponto de te chamarem de ladrão, ao ponto de te levarem ao psicólogo para que você seja curado. Meus amados, quando eu coloquei o pé no psicólogo, eu me senti tão humilhado pela minha família, ao ponto de eu chorar para minha mãe, achando que dizendo para minha mãe que eu estava louco. Minha mãe queria me ajudar, mas eu naquela situação do pecado, eu já não achava esperança, achava que o caminho que eu estava seguindo era certo, achava que o caminho das drogas, do crime, era tudo correto. Para mim aquilo era mil maravilhas, mas o Senhor mudou a minha vida, meus amados. O Senhor teve misericórdia de mim. E mesmo sem eu imaginar, lá no mundo, o Senhor estava trabalhando em meu favor. Certa feita apareceu uma oportunidade para mim, na minha escola, para conseguir uma vaga de emprego na Sheffer, na ilha onde eu trabalho. Uma vaga de curso profissionalizante que eu ia estudar lá. E eu estava no mundo perdido, e apareceu esta oportunidade para mim. E eu tinha na minha mente um objetivo de ser um policial, porque eu convivia com pessoas policiais, com policiais corruptos, e minha intenção era se envolver com essa corrupção para ter autoridade e poder, que é tudo o que o homem quer. Era o que eu queria, autoridade e poder.
E eu imaginei que isso era o caminho certo. Então comecei a caminhar para isso daí. Mas quando apareceu essa oportunidade da INA, eu tomei essa oportunidade para mim e pensei, poxa, isso aqui pode mudar a minha vida. Então fui para a igreja. Cheguei numa igreja e fiz uma oração simples. A única coisa que eu lembro é da minha oração, porque eu ser incrédulo e mundano, eu não conseguia entender o que isso acontecia, eu corria no culto. Então somente eu corri no joelho e falei, Senhor, se essa oportunidade da INA que me foi dada, o Senhor abrir essa porta para mim, eu não vou seguir o caminho da polícia. Pois se eu seguir esse caminho, eu vou ser um assassino, vou ser um ladrão, vou ser um bandido, o Senhor não vai gostar, o Senhor não vai se agradar. Aí eu pedi para o Senhor para que o Senhor abrisse essa porta para mim. E foi isso a minha oração. Fui lá, fiz a prova. No dia 11 de dezembro ia ser a resposta para que o Senhor tinha passado nessa prova ou não. Chegou essa data e nada, não veio a resposta, não ligaram para mim. E foi dito que se não fosse ligado dia 11, seria sinal que eu teria passado na prova. Então eu fui na igreja, no mesmo dia que eu recebi a notícia que eu não tinha passado, para agradecer a Deus pela oportunidade. Cheguei na igreja sem saber de nada, naquela incredulidade, sem temor a Deus. Falei, Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu. Infelizmente não foi essa, eu vou seguir o meu caminho. Pronto, foi isso que eu orei. Mas o Senhor já tinha preparado o caminho para mim. O Senhor amava eu mesmo lá no meu. Quando chegou o dia 12, 9 horas da manhã, ligaram para mim, dizendo que eu tinha passado na prova. Eu glorifiquei a Deus. Eu glorifiquei a Deus. E fui, caminhei para esse curso aí. Mesmo lá naquela vida, eu continuei naquela vida. Mas quando eu comecei nesse curso, ainda deu uma afastada. Fiquei 6 meses longe das drogas. Mas no curso, eu dei uma recaída. Eu senti a abstinência batendo dentro de mim, aquela sede de droga, aquela angústia começou a apertar em mim, e eu precisando ali de alguma coisa para me confortar. Caí de novo nas drogas. Me enfiei no crack, me enfiei na cocaína, na maconha, e eu estudando lá, achando que estava certo. Aí eu vi que aquilo ali começou a me prejudicar. Aí minha mãe e meus pais começaram a perceber, porque eles nunca imaginaram que eu usava droga. Eles duvidavam, mas eles começaram a ver, porque eu comecei a levar para dentro de casa, comecei a dar uma coisa mais visível para eles verem. Quando chegou um tempo, meus amados, eu já não sabia o que fazer. Fiquei perdido, desesperado. Aí eu tomei uma decisão na minha vida, e um amigo meu, consequentemente, me chamou para ir para uma igreja. Então eu tomei a atitude e falei, não, vou com você, vou pagar os pecados. Era isso que eu pensava quando ia para a igreja, vou pagar os pecados. E fui com ele. Daquele jeito meu, sem disciplina, sem nada, entrei na igreja com umas roupas largadas, sem conhecer nada. E ali, naquele momento, eu dobrei meu joelho. E eu não sabia orar. Não, eu sabia orar o Pai Nosso. Mas eu dobrei meu joelho e eu queria falar para Deus algo que eu não conseguia falar. Mas no fundo, uma irmã cantou um hino. Um hino que dizia assim, mais perto de Deus eu quero estar. E esse hino, quando ela cantava, parecia que era tudo que eu queria falar para Deus. Era tudo que eu precisava falar para Deus. E eu caí em prantos, meus amados. De uma forma que eu nunca chorei na minha vida, eu chorei naquele dia. Eu chorei desde o início ao fim daquele culto. E chegou no momento do apelo. Agora o pastor fez um apelo para os que estavam ali. E meu amigo bateu no meu peito e falou, eu estou indo. Ele também não era crente, ele era desviado, ele era desviado da igreja, e eu que tinha levado ele para as drogas. E ele foi lá na frente, eu sem saber o que ele tinha ido fazer, eu falei, puxa, onde ele vai, né? Vai aceitar Jesus, o que é isso? Fiquei, né, pensando. Então o pastor ele insistiu, né, pregando uma mensagem em cima disso, e ele disse, levante a mão se você está com vergonha, que nós vamos até você. E eu com muita vergonha, eu estendi minha mão bem baixo assim, e veio uma irmã do círculo de oração e me abraçou. Mas naquele momento que ela me abraçou, pastor, eu senti como se fosse Jesus Cristo me abraçando. Porque aquele abraço, meu pastor, foi um momento que mudou minha vida. Que eu coloquei os pés na frente daquele púlpito, dobrei meu joelho e entreguei minha vida a Jesus. A partir daquele momento, meus amados, nunca mais eu soube o que é crime, nunca mais eu soube o que é droga. A partir daquele momento eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Já há 4 anos estou vindo servir ao Senhor. O que eu quero dizer com isso, meus amados? O meu testemunho para edificar a fé dos irmãos e para dizer para os irmãos que o Senhor move os céus e a terra por aqueles que estão no mundo também. Aleluia. Não pense que o Senhor despreza aqueles ímpios. Jamais. O Senhor não despreza alma nenhuma. Assim como Satanás também não despreza. Há uma guerra entre eles. E Jesus Cristo peleja pela nossa alma. Então somente, meu amado, não desista, não entregue a tua alma facilmente a Satanás. Peleje, se arrependa, entregue. Não é fácil, toda vez se humilhar, não é. Mas é uma coisa, é um preço que devemos pagar.
para que o Senhor possa nos exaltar. Eu quero que você faça, meu amado, nesse momento, uma simples reflexão. Se você merece estar aqui hoje. Pense em tudo que você fez hoje, ontem, nos pecados que você cometeu, nos erros que você cometeu. Vê se você merece estar aqui. Vê se você é digno de sentar em este banco aqui. Vê se você merece mais do que aqueles que estão no mundo. Vê se você é digno. Você tomou uma atitude que nós tomamos uma atitude que eles não tomaram. Mas nós não somos merecedores de estarmos aqui. Mas mesmo assim, o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos sentados na presença dEle. O Senhor nos dá esse privilégio de estarmos na presença dEle. Por isso, meus amados, eu creio que Jesus conhece o nosso coração. Jamais o Senhor deixará a tua alma perecer, a tua família perecer, aqueles que você apresenta na mão do Senhor, que você chora, que você clama ao Senhor. Muitas das vezes você pergunta, Senhor, mas parece que tu não me ouves. Deus ouve. Deus ouve. Quando você clama com amor, quando você clama com sinceridade, Deus ouve o seu clamor. Deus age por intermédio daquela vida. Mas não perca a esperança de que Deus não vai agir na vida dela. Não perca a esperança de que Deus vai trazer ela um dia para sentar ao teu lado aqui. Não perca a esperança. Porque a obra do Senhor é perfeita e é no tempo certo. Aleluia, Jesus. Meus amados, temos que levar em consideração uma coisa. Que quando lavamos a nossa vida no sangue do Cordeiro e entregamos nossa vida a Ele, nós passamos a ser o templo e a morada do Espírito Santo. E por isso eu quero deixar bem claro, meus amados, para que nós venhamos deixar todas as nossas ansiedades, para que nós venhamos deixar todos os nossos desejos, todas as nossas vontades nas mãos do Senhor. Não deixe com que essa natureza carnal tome conta de você. Não deixe com que essa natureza humana tome conta de você. Domine os seus pensamentos. Pois Paulo assim falou em Romanos capítulo 8, versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqueles que vivem numa vida carnal, consequentemente levará uma vida desastrosa, levará uma vida de morte. Mas aqueles que vivem uma vida dirigida pelo Espírito Santo em todas as tuas atitudes, você terá uma vida de paz, uma vida maravilhosa e gloriosa na presença do Senhor. Por isso é muito importante, meus amados, lutarmos contra esse inimigo que nos perturba 24 horas. Esse inimigo é quando você olha para o espelho, é você mesmo. Esse inimigo é você mesmo, o inimigo da nossa vontade, as nossas vontades, os nossos desejos. E esse é um grande inimigo para nós que somos cristãos. Porque nós vivemos num mundo, meu amado, que tende ao pecado, num mundo que tende à carnalidade, num mundo que tende à prostituição, a tudo que é banal. Porque, como diz a palavra de Deus, o que a lei nos revelou é pecado. Porém, a nossa natureza humana tende sempre ao que é pecado, mas jamais tenderá para o que é santo. O que tende para o que é santo é o Espírito Santo. Por isso é importante que sejamos cheios do Espírito Santo, para que nós não venhamos se entregar a essas coisas, para que nós não venhamos tomar as decisões, atitudes erradas ao escolhermos aquilo que é melhor para nós. Aleluia. Meus amados, eu quero, para finalizar esta mensagem, pois eu vim com uma mensagem simples, mas com uma mensagem com um conteúdo muito importante. Porque muitas das vezes não adianta pregarmos 1 hora, 2 horas, e o irmão não entender nem o que foi pregado no começo da mensagem. É importante que entendamos a mensagem por completo. Porque se a mensagem é pregada por completo, é importante que entendamos ela por completo, para que possamos assim sair nos edificados. Não adianta entendermos só um versículo, só uma palavra na mensagem. É importante que entendamos ela por completo. E por isso, meus amados, eu quero encerrar essa mensagem dizendo a vocês, para que voltem ao primeiro amor, para que voltem naquela dedicação maior que você tinha ao Senhor. Pense lá quando você iniciou a sua caminhada, quando você iniciou o seu caminho de Jesus Cristo, quando você conheceu Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas nascem no berço evangélico, mas só vão conhecer Jesus lá para frente. Porque quando você tem um encontro com Jesus Cristo,
aí você passa a conhecer Ele. Então, meus amados, eu peço a vocês, o Espírito Santo colocou em meu coração para pedir a vocês que voltem ao primeiro amor, para que voltem naquela dedicação, naquele empenho que vocês tinham ao Senhor. É por isso que eu estive falando disso daí do Espírito Santo, de você saber discernir as coisas carnais e espirituais, para que você tenha esse conhecimento, meu amado, para que você volte àquela oração que você fazia com Jesus Cristo, para que você volte a andar naquela intimidade que você tinha com Deus. O que Deus tem cobrado muito de nós, meus amados, no tempo de hoje, é a intimidade com Ele. Muitos cristãos já não sabem mais o que é ter intimidade com Jesus Cristo. Muitas das vezes, meus amados, você pode ser sincero contigo mesmo. Às vezes você fala coisas para os seus amigos, mas que você não fala para Deus. Você não tem coragem de falar para Deus. Ou você esquece de falar para Deus, ou nem sequer se dá conta de falar para Deus. Meus amados, deixe toda a tua preocupação, tudo que você quiser falar para um amigo, fale ao Senhor. Converse com Ele. O que o Senhor mais quer de nós é essa intimidade, é um relacionamento. Deus criou o homem para ter um relacionamento íntimo com Ele. Deus criou Adão e Eva para ter um relacionamento, para que eles o adorassem, para que Deus ali tivesse um relacionamento com eles. E é isso que Deus quer de cada um de nós aqui, um relacionamento. Que você dobre o teu joelho, converse, chore aos pés de Jesus Cristo. Não tenha medo. Ande na rua conversando com Jesus Cristo. Jesus Cristo quer mais intimidade. Jesus Cristo, Ele é o nosso amigo. Ele quer ser teu amigo. Ele quer restaurar em você aquele brilho que você perdeu. Ele quer restaurar em você aquele sorriso que você tinha no teu rosto quando você estava lá no primeiro amor, empolgado em fazer a obra de Deus. Não se preocupava com o tempo, não se preocupava com nada, não tinha tempo ruim para ir para a igreja. Ia para a igreja chovendo, temporal, não importava, estava lá na presença de Deus. Mas o que acontece com nós é a nossa natureza humana. Deus compreende, Deus não te julga por isso. Deus não te condena com isso. Deus não está com um chicote esperando você. Deus está de braços abertos, esperando para te abraçar e derramar todo o amor dele sobre a tua vida. Meu amado, Jesus Cristo, Ele te ama. Ele quer você como um amigo dele. Amém? Glórias a Deus. Meus amados, eu vou fazer uma oração. Todos aqueles que compreenderam essa mensagem, que querem voltar ao primeiro amor, que entenderam que o Senhor compreende as nossas fraquezas, que entenderam que o Senhor compreende o nosso coração, mesmo quando estamos fracos e falhos. Curva a tua cabeça e ore juntamente comigo. Seja sincero com Deus, entregue tudo que você tem para entregar para Ele, se arrepender, se arrependa. Diga tudo o que você tem para dizer para Ele. E firme um propósito com Ele de intimidade, de relacionamento. Pois eu creio, meu amado, que a tua vida mudará poderosamente a partir deste momento. Aleluia, tenha fé. Santo Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque hoje o Senhor nos chamou para uma intimidade maior contigo. Nós te louvamos porque hoje o Senhor nos chamou para estarmos mais ao teu lado, porque o Senhor sente saudade de nós, porque o Senhor sente saudade do clamor daquele teu filho, sente saudade do sorriso daquela tua filha, sente saudade da alegria que Ele tinha em te servir. Eu creio, meu amado Senhor Jesus Cristo, que através desta mensagem, Senhor, esta igreja e este povo, Senhor, irá voltar ao relacionamento mais íntimo contigo, irá voltar naquele primeiro amor que outrora foi deixado para trás. Espírito Santo, envolve as nossas vidas, arranca tudo aquilo que não provém de ti, toda a incredulidade, toda a amargura, todo pensamento contrário, todo aquele pensamento de culpa. Eu peço ao Senhor que Ele expulse para fora, arranque de nossos corações, de nossas mentes, para que venhamos estar, Senhor, unidos com o Teu Espírito Santo, fazendo a Tua obra com amor e com carinho e com alegria. Não queremos fazer a Tua obra, Senhor, com desprezo, e nem tão somente obrigado, nem tão somente por força, Senhor, mas
mas queremos fazer a tua obra com alegria, queremos te servir com alegria, queremos sentir aquela paz, Senhor, que outrora invadiu nossos corações ao estarmos, Senhor, unidos contigo. Pai amado, restaura o primeiro amor, em nome de Jesus Cristo, é o que te pedimos e te agradecemos hoje sempre. Deus abençoe, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.